Galera, sejam muito bem-vindos nessa live, né? Eu agradeço a presença de todos aí que estão participando conosco. Nós vamos fazer aí uma aula de matemática, o tema pedido por vocês. Nós vamos falar hoje sobre razão e proporção. É, é um momento que o Brasil está passando por muito difícil, porém os estudos não podem parar, né? Já que temos que ficar em casa, vamos estudar, né? Você vai se preparando. Quando tudo isso passar, você está preparado para o seu concurso, beleza? Então vamos aproveitar este momento, vamos prestar atenção aí na aula, vamos participar. Se tiver dúvida durante a aula, vai jogando aí, que ao final da aula eu respondo. Vamos aproveitar essa live aí, beleza? Agradeço a presença de todos e vamos lá, vamos iniciar aqui. Então nosso tema, como eu disse, da matemática, é razão e proporção. Eu vou bem devagarzinho, bem do início, bem na raiz, para ver se a gente mata de vez essas dúvidas que surgem dentro desse tema. Tema muito cobrado em vários concursos por aí. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber, quando eu penso em razão e proporção, é entender o que é uma grandeza, tá? Então grandeza é tudo que eu consigo contar ou medir. Tudo que de alguma forma eu conseguir contar ou medir vai ser grandeza. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Comprimento é um tipo de grandeza, tá? Vamos lembrar que o comprimento se dá em metro. Isso aqui é a unidade de medida dessa grandeza, comprimento. A área é um tipo de grandeza que eu consigo medir, né? Então eu tenho aqui a unidade de medida de área, que é metro quadrado. O tempo eu consigo medir, tá? A unidade de medida é a hora. O número de pessoas em determinado lugar eu consigo contar, tá? Então se eu for pensar em uma sala de aula, eu consigo contar quantos alunos tem nessa sala de aula. Então isso acaba se tornando também uma grandeza, ok? Então tudo que eu conseguir contar ou medir, eu vou chamar de grandeza. Massa é um tipo de grandeza, cuja unidade é grama. Temperatura é um tipo de grandeza, eu consigo medir, que é dado em Celsius, ou Kelvin, ou Fahrenheit. Aqui no Brasil nós usamos o Celsius. Quantias em dinheiro eu consigo contar, né? Nossa unidade monetária é o real. Velocidade, dada em km por hora. Então tudo que eu conseguir contar ou medir, eu vou falar que é uma grandeza, tá? Então é muito importante você saber esse conceito de grandeza, porque ele vai nos ajudar a entender razão, proporção e resolver nossos exercícios lá de regra de 3 simples, regra de 3 compostas, divisão proporcional, dentre outros. Existem algumas grandezas que se relacionam de modo especial, de forma que a partir do comportamento de uma, eu consigo inferir o comportamento da outra. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos pensar assim, ó. Você vai lá ao mercado e você compra lá o Nescau. Você comprou o seu Nescau. Por esse Nescau, você pagou um determinado preço. Vamos supor que você pagou aqui R$ 8 por esse Nescau. Se eu aumentar a quantidade de Nescais que eu comprar, o meu valor ele vai aumentar? Eu sei que vai. Eu não preciso saber matemática para saber que vai. Eu só tenho que pensar. Se eu aumento a quantidade de produto, o meu valor aumenta? Sim. Então essas grandezas, a quantidade de Nescau e o valor real, existe uma relação tão íntima aqui que eu sei que se um aumentar, o outro também aumenta. Se um diminuir, o outro também diminui. Tá? Outro exemplo. Eu tenho aqui uma distância. A distância da escola, da sua casa
como eu sou um bom desenhista, hein? Até a sua escola. Da casa até a escola. Beleza? Aí eu vou percorrer essa distância em determinada velocidade. Se a minha velocidade for maior, e nessa velocidade também ela é feita em determinado tempo, certo? Tempo. Se essa velocidade aqui for maior, se for mais rápido, o meu tempo vai ser maior ou vai ser menor? O meu tempo vai ser menor, certo? Então eu consigo perceber que quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então o que eu gostaria que você entendesse agora? Que existem algumas grandezas que eu relaciono elas de forma que eu sei o que vai acontecer com a outra, dependendo do que acontecer com uma. Aumentou o número de Nescau, aumentou o preço. Diminuiu o número de Nescau, diminuiu o preço. Aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Diminuiu a velocidade, aumentou o tempo. Tá? Então esse primeiro conceito ele é fundamental para eu entender o que é grandeza. Então fechando esse primeiro momentinho aqui, ó. O que é grandeza? É tudo que eu consigo contar ou medir. Ok? Beleza. Dúvidas vai jogando aí que nós respondemos, beleza? Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Esse exemplo eu vou trabalhar por alguns momentos aqui nessa aula. Para fazer um determinado suco, ou na verdade um determinado refresco, nós temos a seguinte solução: uma parte de suco para 4 partes de água. Ok? Uma parte de suco para 4 partes de água. Se eu fizer essa mistura, eu tenho aqui o meu refresco. Ok? Então existe nesse caso uma relação entre duas grandezas. Quais são as grandezas que eu estou relacionando aqui? A quantidade de suco é uma grandeza? Sim, eu consigo medir a quantidade de suco. Certo? Pode ser medido em ml. E a quantidade de água, que eu também consigo medir. Lembra que grandeza é tudo que eu consigo contar e eu medir? Também em ml. Ok? Então eu tenho uma grandeza, duas grandezas. Então, quando eu tenho essa situação, eu posso dizer que a razão entre as grandezas citadas é de 1 para 4. Para uma quantidade de suco, 4 quantidades de água. Então eu digo que a minha razão é de 1 para 4, que pode ser escrito dessa forma, ou também aqui em forma de fração, de 1 para 4. E o nome dessa relação eu chamo de razão. Então o que é razão? Vamos conceituar a razão aqui. Razão é a relação entre grandezas. Relação entre grandezas é razão. Ok? Definido o que é grandeza, definido o que é razão, vamos continuar aqui. Então, como eu disse, a razão ela é a relação entre duas grandezas. Essa relação ela pode ser de grandezas da mesma natureza ou de naturezas diferentes. Naturezas diferentes. Tá? Por exemplo, qual é a razão entre 500 litros de algum determinado produto e 700 litros de outro determinado produto? Tá? Então a razão, como eu posso escrever aqui em forma de fração, é 500 sobre 700. E aí eu posso simplificar. Eu devo simplificar. Se eu dividir por 100 aqui, ó, fica 5 sétimos. Então a razão é 5 sétimos. O que importa saber para mim aqui é que a natureza aqui, ó, é a mesma. Os dois são litros. Os dois estou falando de capacidade. Relação entre grandezas iguais. A relação também pode ser, a razão também pode ser entre grandezas diferentes. Por exemplo, entre a massa de 500 gramas
e o volume de 125 centímetros cúbicos. Então, 500 sobre 125, ó. Simplifico aqui também, divide pelo mesmo número em cima e embaixo. Né? No caso, dividiu por 25. Né? Dividiu 500 por 125, na verdade, né? Que é uma fração aparente. Fração aparente. Que deu 4. 4 gramas por centímetros cúbicos. Mas o que eu quero que você olhe aqui são as grandezas de natureza diferente. Aqui é a massa e aqui é o volume. Então, grandezas podem ser de naturezas iguais, a razão pode ser a relação entre grandezas de mesma natureza e a relação entre grandezas de naturezas diferentes. Beleza? Vamos voltar ao nosso exemplo lá do suco. 1 parte de suco para 4 partes de água. Nesse exemplo, a natureza das grandezas são iguais ou diferentes? Escreve aí. Vocês acham iguais ou diferentes? Respondeu? Beleza? Então, as naturezas aqui, elas são iguais. Né? Os dois estão tratando de quantidade de líquido. Né? Então, posso falar aqui em capacidade. Então, grandezas iguais. E aí, uma outra coisa muito importante dentro da razão. É fundamental entender a forma de expressar as razões. No exemplo, nós temos 5 partes de refresco. Entenda isso. Nesse exemplo, existem situações dentro da razão que eu somo os dois para obter o todo. Existem outras situações que não. Eu tenho que perceber isso. Nesse exemplo, se é 1 parte de água, de suco para 4 partes de água, somando tudo, eu tenho 5 partes de refresco, formadas exatamente por essa 1 parte de suco e por essas 4 partes de água. E aí o que eu quero dizer aqui para ficar na sua cabeça, não pode esquecer. A ordem que for falado é fundamental. Como assim, professor? Presta atenção. Se eu pergunto, ou se eu digo que a razão é entre o suco e a água, a minha razão é 1/4. Mas se eu digo que a minha razão é entre a água e o suco, eu inverto. É 4 dividido por 1, ou simplesmente 4. Essa ordem, escreve aí, eu vou escrever grandão aqui para ficar na cabeça. Essa ordem em que aparece, ela é fundamental para você não errar o seu exercício. Existem exercícios aí que falam assim, a razão entre os funcionários, entre os homens e as mulheres, funcionários de determinada empresa é de 1/3. O que está falando? Que homens é 1, mulheres é 3. E tem gente que ainda não sabe isso, você precisa saber. Você ficar esperto nessa situação, porque é fundamental para você não errar a sua questão no concurso. Ok? Vamos seguir aqui, ó. Para a gente treinar esse lance de ordem, ó, em uma sala de aula, há 35 alunos, sendo que 20 são meninos. Então eu sei que se tenho 20 meninos, eu tenho 15 meninas, eu consigo inferir isso tranquilamente, ok? Então qual é a razão entre o meninos e a sala? A razão entre meninos e a sala é 20 sobre 35. Meninos primeiro, a sala depois. É importante quando eu trabalhar com razão sempre simplificar, ok? Sempre simplifica. Então vou dividir aqui, ó, por 5. Vai dar 4 sétimos. Essa é a razão entre meninos e a sala. Nesse exemplo, eu preciso somar para ter o todo? Não. Quem é o todo aqui? É a parte de baixo. Você percebe isso dentro do exercício. A parte de baixo é o todo, 7. Qual é a razão entre meninas e a sala? Meninas não tem 15? Então é 15 sobre 35. Vou dividir por 3 também, ó. Ou para dividir por 5 também. Vai dar 3 sétimos. Essa é a razão entre meninas e a sala. Percebe de novo que neste caso o meu denominador já é o todo.
Agora percebe, qual é a razão entre meninos e meninas? Meninos são quantos? 20. Meninas são quantos? 15. Eu vou dividir aqui também por 5. Vai dar 4 terço. Percebe que nesse exemplo o todo não está embaixo? Que nesse exemplo o todo é a soma do numerador com o denominador? Então eu tenho que perceber em alguns exercícios isso. Eu tenho que ter essa percepção. Ok? Então o todo aqui eu tenho que somar. Por quê? O todo é eu pegar os meninos e somar com as meninas, ok? E por fim a razão entre meninas e meninos. A ordem importa, então eu inverto. É 15 sobre 20. Divido por 5. Isso aqui eu estou simplificando. Vai dar até 3 quartos. Percebe que aqui o todo também é somado. Ok? Então essa percepção você precisa ter, gente. Razão não é difícil. São exercícios fáceis até. Mas você precisa entender. E por isso eu optei nessa aula de buscar desde a essência, desde o início da ideia de razão. E aí a gente segue com a aula aqui, ó. Vamos pensar dentro do nosso exercício base aí, misturar um copo, uma parte de suco com 4 partes de água. Em nosso exemplo, nós temos a relação para fazer uma medida. E se eu quisesse fazer 2 medidas? Para 2 copos de suco, quantos copos de água eu tenho que colocar? Isso, quanto? 8, né? 8 copos d'água. Né? Porque eu dobrou aqui, eu vou dobrar aqui. E para 3 copos de suco? 12 copos d'água. E para 4 copos de suco? 16 copos d'água. E para 5 copos de suco? 20. E para 6? 24. Percebe que está aumentando aqui, ó, na mesma ideia. Por exemplo, daqui para cá, o que aconteceu? Multiplicou por 2. Então daqui para cá também multiplicou por 2. Ó, daqui para cá, ó, multiplicou por 6. 4 vezes 6 dá quanto? 24. E percebe essa ideia que está aumentando na mesma proporção? E aí eu trago para vocês a ideia de proporção. Certo? O que seria a proporção? A igualdade entre razões. Então presta atenção no nosso caminho. Primeiro eu falei o que é grandeza. Tudo que eu consigo contar eu medir. Comprimento, número de pessoas, massa, área. Depois eu falei o que é razão, que é a relação entre duas grandezas, que pode ser da mesma natureza ou não. E agora a proporção, que é a igualdade entre razões. Então se eu misturo um copo, uma parte de suco, 4 partes de água, fica 1 para 4, ou 2 para 8, ou 3 para 12, ou 4 para 16. Tá? Neste caso, nós percebemos que existe uma proporção, uma proporcionalidade entre as razões. Elas não estão aumentando ou diminuindo aleatoriamente. Existe uma regra de aumentar que rege esse aumento. Por exemplo, de 1/4 para 2/8 aumenta o dobro. Tá? Então tem que perceber isso. E a ideia de proporcionalidade que despenca aí nos nossos concursos, além da razão. Essa ideia de proporcionalidade. Ok? Vamos avançar um pouquinho. Existem proporções, razões que são diretamente proporcionais. E existem razões que são inversamente proporcionais. O que são razões diretamente proporcionais? São aquelas cujas grandezas seguem para a mesma direção. O que é isso? Se um aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Exemplo, quantidade de produto comprado e o preço.
mais produtos comprados, mais eu vou pagar. Velocidade e distância percorrida. Quanto mais rápido eu for, mais distância eu vou percorrer. Distância e o tempo. Quanto mais distância eu tenho que percorrer, mais tempo eu vou levar. Quanto mais distância, mais tempo eu vou levar. Percebe? Quando um aumenta, outro aumenta. Se eu comprar menos produto, menos preço. Se uma diminuir, a outra também diminui. Se nessa relação acontece esse fenômeno, um aumenta, outro aumenta, um diminui, eu digo que são diretamente proporcionais. Isso é fundamental para a resolução de regra de 3 simples, regra de 3 composta, divisão proporcional. Certo? Inversamente proporcional são aquelas cujas grandezas seguem pela direção contrária. Tá? Quanto um aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Exemplo, velocidade e tempo. Quanto mais rápido eu for, menos tempo eu vou levar. Mais rápido, menos tempo. Se eu for mais devagar, menos velocidade, mais tempo. Percebe que as setinhas vão para lados diferentes? Direção contrária? Vamos supor que eu tenho uma determinada obra para fazer. E essa obra leva 2 dias. Só que só tem uma pessoa trabalhando. Se eu tiver mais gente trabalhando, provavelmente a minha obra vai demorar mais ou menos tempo. Com mais pessoas trabalhando. Mais pessoas trabalhando vai levar menos tempo, não é? Olha as setinhas para o lado contrário. Direção contrária. O desconto e o valor a ser pago. Quanto mais desconto você tem em um determinado produto, você paga mais ou paga menos? Mais desconto, paga menos. Menos desconto, paga mais. Percebe a relação? Aí são grandezas que têm relação inversa, inversamente proporcional. Ok? Então vamos avançar. Espero que você esteja entendendo tudo aí, hein? Proporção, então, se caracteriza pela igualdade entre razões. Eu li assim, ó, A está para B, assim como C está para D. Né? Se eu for montar assim, ó, A está para B, assim como C está para D. Podemos escrever dessa forma que eu escrevi aqui, ó, ou podemos escrever dessa forma assim. Ok? E existe uma propriedade que eu trouxe aqui que vai nos ajudar a responder alguns exercícios. Então, uma propriedade fundamental aqui da proporção. Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tá? Que se eu pegar A vezes D, vai ser igual a B vezes C. Pensando nessa forma aqui, é o famoso multiplicar em x. Ó, A vezes D é igual a B vezes C. Sem números talvez não esteja fazendo tanto sentido. Quando entrar dentro do exercício, você vai ver que vai fazer sentido isso aqui. Tudo bem? Então grava aí, a propriedade fundamental. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tá? Multiplica em x aí, ó. E aí, isso aqui vale para grandezas que são o quê? Diretamente proporcional. Beleza? E aí nós iniciamos nossos exercícios. Nós vamos trabalhar 5 exercícios que vão falar de razão, proporção, grandezas. Isso aí que nós estamos fazendo aí. Estudando até agora, beleza? Vamos lá? Presta atenção aqui, ó. As duas sucessões numéricas a seguir são diretamente proporcionais. Então eu tenho aqui 8x e y. E do outro lado eu tenho 12, 15 e 21. Está falando que essas duas sucessões são diretamente proporcionais. Então eu digo que 8 está para 12, assim como x está para 15
assim como y está para 21. Ok? E eu quero saber quanto que vale x e quanto que vale y. E eu quero falar duas formas de resolver esse exercício aí. Pensa comigo aqui, ó. Se existe uma proporcionalidade, o 12 foi multiplicado por algum número para chegar em 15. Tudo bem? 12 vezes alguma coisa chegou em 15. Como que eu descubro esse número? Se eu pegar 15 e dividir por 12, vamos dividir aqui, ver o que acontece. Pegar 15, vou dividir por 12. Vai dar 1, né? Vai sobrar 3. Vou acrescentar um 0 e uma vírgula. Aí vai dar 2, porque vai dar 24. Vai sobrar 6. E 5 vezes 12 dá 60. Deu 1,25. Então quer dizer o quê? Que se eu pegar o 12 e multiplicar por 1,25, eu acho 15. Faz o teste aí. Pega 12 vezes 1,25 e vê que número você acha. Não tenho dúvida, vai achar o 15. Que nós já confirmamos aqui. Ó. O que eu fiz aqui embaixo, também posso fazer aqui em cima para encontrar o valor de x. Ó. 8 vezes 1,25. Vamos ver quanto que dá aqui. Ó. 1,25 vezes 8. 8 vezes 5 vai dar 40. 12 vezes 16, com 4, 20. 8, 9 e 10. Como eu tenho duas casas depois da vírgula aqui também dá. Então eu achei que esse número aqui, ó, ele é o 10. Tá? Então eu já tenho como opção ou a A ou a D. Como que eu sei que o x que é o 10? Por causa dessa palavra aqui, ó. Respectivamente, o x está relacionado com 15 e o 21 relacionado com y. Ok? Agora eu preciso saber se o outro número é o 14 ou o 12. E aí eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso pegar o 21 e dividir por 12. Ou pegar o 21 e dividir por 15. Você escolhe. Eu vou pegar o 21 e vou dividir por 15. Vamos ver quanto que dá. Vai dar 1. Sobra 6. Né? 21. 0, vírgula. Aí dá 4. 4 vezes 15 dá 60. Deu 1,4. Lembra que o número x aqui é 10, né? Então eu vou pegar o 10. Então o 15 vezes 1,4 deu 21. Então 10 vezes 1,4 ficou horrível aqui. Deixa eu arrumar. Lembra que aqui é 10. 10 vezes 1,4 vai dar 14. Então eu sei que o y é 14. Então a minha alternativa aqui seria a D. Ok? Eu disse que tinha outra forma de fazer. Eu vou fazer agora utilizando a ideia do produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então lembra aqui que o 8 está para o 12. Assim como o x está para o 15. Se eu for usar a ideia do produto dos extremos igual ao produto dos meios, eu vou fazer essa multiplicação em x aqui. Então fica 12 vezes o x igual a 8 vezes o 15. Então o meu x é 8 vezes o 15 dividido por 12. Quem acompanha as minhas aulas percebe que eu gosto muito de passar o 12 primeiro para cá antes de fazer a conta aqui. Ó. Por quê? Porque aqui eu consigo perceber modos de simplificar e facilitar a minha conta. Ó, eu percebo que tanto 15 como 12 eu posso dividir por 3. Percebo também que o 8 e o 12 eu posso dividir por 4. Então, ó, se eu divido esse cara por 4, divido esse cara por 4, a minha conta já fica facilitada. Fica 2 vezes 15 e dividido por 3. E se eu divido esse cara por 3, divido esse cara por 3, a minha conta fica 2 vezes 5. Que aqui vai dar 1, né? Que dá 10. Então aqui eu já encontrei quem?
Encontrei o valor de x, 10. Tá, e se eu quiser encontrar o valor de y? Vou apagar esse lado aqui. Para ter espaço. Você vai fazer a mesma coisa. Pega uma das relações que você tem e acha. Ah, pega a relação de número menor, ó. 8 está para 12, assim como y está para quanto? Para 21. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então fica 12y igual a 8 vezes 21. 8 vezes 21 dividido por 12. A mesma coisa, ó, dá para dividir por 4 por 4. E aí fica como? 2 vezes 21 dividido por 3. E dá para dividir por 3 e por 3. Fica 12 vezes 7. Que é igual a 14. Achei o valor de y. Tomei a alternativa D. Então, duas formas de fazer. Usando a ideia de proporcionalidade, de razão, diferença equivalente. E usando a ideia da produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Você escolhe. A letra T. Só não vai errar. Beleza? Vamos para mais uma questão. Fernando e Daniel jogaram juntos na loteria e acertaram 5 números, gerando um prêmio de R$750 mil. Olha que sorte. Fernanda investiu R$80 e Daniel 70 sobre o total do valor apostado. Por isso o prêmio foi dividido em partes diretamente proporcionais. A participação de cada um na aposta. Qual é a parte que coube a Daniel? Gente, existe N formas de fazer. Regra de 3, divisão proporcional. Eu vou usar pensando nisso que eu falei aí, ó. Se Fernando investiu R$80 e Daniel investiu 70, os dois juntos investiram um total de R$150, ok? Então você concorda que esses R$150 está para o prêmio de 750 mil. O que o Daniel investiu, que foi 70, está para o que eu quero saber. Ok? Então, R$150 está para o prêmio de 750 mil. O que Daniel investiu, que 70, está para o que eu quero saber. Usando o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, fica 150x igual a 70 vezes 750 mil. Então, eu vou passar o 150 dividindo. Vamos fazer algumas simplificações aqui, ó. Vamos pensar. Eu posso dividir aqui, ó, tirar esse número. E tirar esse zero aqui, ficou só 75 mil agora. Tá? Consigo simplificar mais. Posso dividir esse cara por 5. Posso dividir esse cara por 5. Tá? 70 dividido por 5, vamos dividir aqui do ladinho. Vai dar 1, 5, 6, 7, 20. 4 vezes 5, 20. 14. Então tá assim a minha conta. Tá 14 vezes 75 mil. Dividido por 15 dividido por 5 por 3 agora. Esse cara aqui, ó, 75 mil, eu consigo dividir ele por 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. Consigo dividir por 3. Como que eu sei que dá para dividir por 3? Soma 7 com 5, dá 12. 12 não dá para dividir por 3? Então também dá. Então isso facilita a minha conta para não errar. Com multiplicações com um número muito alto, talvez fique mais difícil. Se quiser multiplicar, não tem problema, multiplica, vai dar certo. Então aqui, ó, dá 2, 2 vezes 3 dá 6, sobra 1, abaixo 5. 5 vezes 3 dá 15, sobrou 3, ficou 25 mil. E embaixo dividiu por 3, zerou, né? Ficou 1. Então ficou 14 vezes 25 mil. 14 vezes 25 mil. Tá? 14 vezes 25 mil
É a mesma coisa que 7 vezes 50 mil, que dá 350 mil. A opção aqui é aí. Ah, o que eu fiz aqui? Ó, metade desse e o dobro desse. Mas não fica tão desesperado com isso não. Faz aí 14 vezes 25 mil. Multiplica 25 mil por 14, você vai achar 350 mil tranquilamente. Tá com dúvida, não tá acreditando no professor, é só fazer. Ok? Faz aí, você vai ver que é isso. Eu gostaria que vocês tivessem entendido essa ideia, a ideia do exercício. A questão da matemática, o grande problema de muita gente é não sei nem por onde começar. E é isso que nós precisamos resolver aqui. Por onde começar? Né? Mais um exercício detonado. Vamos para mais um. Ó. Esse é bem curioso. Ó, na figura a seguir, o cubo maior é constituído por 64 cubinhos. Então eu tenho aqui 64 cubinhos. O cubo maior terá todas as suas faces totalmente pintadas com tinta da mesma cor. Então imagina aqui, ó, que ele vai ser totalmente pintado. Tudo isso aqui vai ser pintado, ó. Então trabalhão pintar tudo isso, né? Mas tá aqui. Já entendeu, né? Pintou tudinho aqui, ó. Todo o cubo, parte de cima também, parte lá de trás também, a parte daqui também, tudo pintado. Com tinta da mesma cor, ok? Após as faces do cubo serem pintadas, a razão entre o número de cubinhos que não terão suas faces pintadas. Gente, quem não vai ter a sua face pintada? Os cubos que estão bem aqui no meio. Tá? Então precisa enxergar isso, ó. Os de cima foram pintados, dos lados também, daqui também. Tá? Então só os cubos do meio aqui, que na verdade serão 2, 4, 8. 8 cubinhos que não serão pintados. Precisa enxergar isso aí. Se ao todo eu tenho 64 cubinhos, tirando os 8 que não vão ser pintados, quantos cubinhos vão ser pintados? 56, ok? Esses aqui são os que não estão pintados, esse aqui 56 cubinhos pintados. Até agora eu só trabalhei com observação e fiz uma subtração. Aí ele pergunta aqui, ó, a razão entre o número de cubinhos que não terão nenhuma das suas faces pintadas. Então, primeiro, quem não tá. Tá? Então, quem não tá são quantos? 8. E o número do que terão pelo menos uma das suas faces pintadas, que são 56, é igual a. Então, a razão é 8 sobre 56. Percebe que aqui eu não tenho um 8 sobre 56. Então, eu tenho que simplificar. Daria para dividir por 8 direto. Tá bom de tabuada, divide. Tá ruim de tabuada, divide por 2. Vai ficar 4. 28. Por 2 de novo. 2, 14. Por 2 de novo. 1. Sétimo, alternativa aqui, alternativa A. Tá? Então, atenção, prestar muita atenção no que o exercício está te falando aí. Beleza? Vamos para mais uma questão. Olha que interessante essa questão aqui, ó. A razão entre o número de docentes que atuavam na educação infantil dos anos de 2017 e 2018 no município é de 14 para 17. Gente, lembra que eu falei que a razão é na ordem que está falando? Então a razão é de 14 para 17, sendo que 14 no ano de 2017 e 17 no ano de 2018. Se em 2018 o número de professores que atuavam nesse segmento era maior em 66 docentes, então eu sei que em 2018 eu tinha 66 docentes a mais. Em relação aos que atuavam em 2017. Então é verdade que em São Roque o número de docentes que atuavam na educação infantil em 2018 era. Gente, eu vou responder essa questão com os conceitos que nós trabalhamos aí, ó, presta atenção. Eu sei que em 2018 tinha 66 docentes a mais. Olhando aqui a minha razão, quantos a mais eu tenho de 14 para 17?
15, 16, 17. Uso os dedinhos. Então eu tenho 3 a mais. 3 a mais. Então esse 66 docente representa esses 3 a mais. Certo? Se eu pegar esse 66 e dividir por 3, eu vou descobrir o quê? Que cada parte equivale a 22 docentes. Como em 2018 eu tive 17 partes, se eu pegar esses 22 e multiplicar por 17, 2 vezes 7 que vai dar 14, foi 1, 2 vezes 7, 14 com 15, 1 vezes 22 é 22, fica 4, 7, 3. 374 docentes. Isso é uma das milhares de formas que eu tenho para fazer esse exercício. Então, alternativa aqui, alternativa C, 374. Ok? O que eu percebo aqui é entender. Se eu entendi razão, eu sei que teve 3 a mais. Opa, então 66 equivale a 3 a mais. Poderia usar a regra de 3? 66 equivale a 3 partes, 17 partes equivale a x? Poderia. Tá? Então tem várias formas de fazer aí. Beleza? 66 está para 3, assim como o que eu quero saber está para 17. Também poderia. Então tem várias formas de fazer. Ok? Escolhe uma e detona. Para encerrar essa live, para encerrar essa aula, vamos lá. Uma escola tem aulas no período matutino e vespertino. Então eu tenho aula de manhã e à tarde. Nessa escola estudam 400 alunos. Opa! 400 alunos. Sendo o número de alunos do período vespertino igual a 2/3 do número do período matutino. A ordem, 2/3. Primeiro falou vespertino, então vespertino tem 2 partes, matutino tem 3 partes. E o todo tem quantas partes, gente? Isso aí, 5 partes. Eu sei que o todo tem 5 partes e sei que o todo tem 400 alunos. Ele quer saber no final a razão entre o número de alunos do vespertino e o número total. Então eu preciso descobrir o vespertino. 5 partes, 400 alunos. Então se eu pegar os 400 alunos e dividir por 5, você concorda comigo que eu acho uma parte? 8 vezes 5 dá 40, sobrou um 0, 80. Uma parte. No vespertino eu tenho quantas partes? 2. Então eu tenho quantos alunos no vespertino? 160. Como ele quer a razão do vespertino e o total de alunos, você vai fazer aqui, ó, montar a razão e simplificar. Ó, vou dividir por 10. Depois eu vou dividir por 2. Vai ficar 8 sobre 20. Vou dividir por 2 de novo. Pode dividir por um número maior, se percebeu? Pode, melhor ainda. 4 sobre 10, divide por 2 de novo aí, ó. 2 sobre 5, aí que eu tenho o meu gabarito. Valeu então, galera. Eu espero que vocês tenham curtido aí a nossa aula, que você tenha aproveitado, entendido os conceitos, grandeza, razão, proporção, a lei fundamental da proporção e como eu posso aplicar nos exercícios de concurso. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha aproveitado essa live. Não esqueça de entrar nos nossos canais aí, Gabaritei Matemática, entrar aí no Vencendo Concursos, curtir a nossa programação de aulas, se inscrever no nosso curso online grátis, que nós vamos ter aí semanalmente, várias aulas aí com o professor Cristiano, o professor Dorival, o professor Fábio. Vem conosco, vem aprender, vem estudar para passar no seu concurso. Estou te devolvendo aí, Cristiano. Valeu, até mais. Vencendo o concurso aqui, você vence.